Sport Clube da Praia é um dos maiores e melhores clubes de Cabo Verde, graças à sua história cheia de títulos. Sport Clube da Praia foi fundado em 1923 com o nome ainda de Sport Clube de Cabo Verde, sendo o 20º filial do Sport Clube de Portugal. Foi fundado à imagem e semelhança dos Leões Portugueses da década de 20. Mas o destino fez que o Sport Clube de Cabo Verde durasse pouco tempo, porque na década de 40 deixou de existir. Pouco tempo depois, após o Sport Clube de Cabo Verde fechar as portas, surgiu um novo clube na capital cabo-verdiana. Estamos a falar do Rápido da Praia. Mas quem é Rápido da Praia? Rápido da Praia foi um dos clubes que foi importante na história do Sport Clube de Cabo Verde. Mas pouco tempo depois que o Sport Clube de Cabo Verde deixou de existir, surgiu um novo clube na capital de Cabo Verde. Um clube criado pelos irmãos Vasconcelos, Cândido Vasconcelos e Rui Vasconcelos, onde inspiravam num outro clube português, o Belenense, que estava a figurar entre os grandes de Portugal. Mas também pelo mesmo motivo do Sport Clube de Cabo Verde não durar muito tempo, o Rápido da Praia também caiu na decadência por má gestão, falta de título, má organização. Mas em 1952, após Cândido Vasconcelos reativar o Rápido de Viana da Praia, sentou-se com o antigo dirigente do Sport Clube de Cabo Verde, Joaquim Ribeiro, para fazer uma fusão entre os dois clubes da capital. Devido aos dois dirigentes serem apoiantes e adeptos ao Sport Clube de Portugal, foi decidido em uma reunião fazer a fusão entre o extinto Sport Clube de Cabo Verde, recorrendo ao Estatuto de 1903, adicionando ao Estatuto do Rápido Clube da Praia, também desde a data da sua fundação, dando assim em 1952 a fundação do Sport Clube da Praia, fruto da junção dos dois clubes formados na maior parte por dirigentes do profundo afeto ao Sport Clube de Portugal. A fusão entre os dois clubes foi encarada como uma combinação entre a plebe, constituída pela classe social mais pobre, que eram os jogadores, e a classe etilística, que era formada por dirigentes influentes na vida social na Serra da Praia e em Cabo Verde naquele período. Após a fusão, foi dito que foi criado mais do que um clube, uma instituição séria comprometida com o futebol, mas também com o homem, ou com uma cultura semi-profissional ou profissional, ideologia consagrada por Kim Ribeiro e Cândido Vasconcelos, onde a dignidade humana era também um cartão de visita para quem ele jogasse, criando condições favoráveis para a empregabilidade dos atletas, onde muitos conseguiram um trabalho digno após chegar ao clube leonino, filosofia que se repara até os dias de hoje. Após a fusão, demorou 9 anos para que o projeto começasse a dar frutos, com a conquista do Campeonato Regional Sul de Santiago Sul e o Campeonato de Cabo Verde em 1961. Mas a melhor fase do esporte foi no início do século XXI, sob a liderança de Rui Évora, acompanhado por Paulo Veiga, Sérgio Mendes e Carlos Évora. Essa liderança liderou o futebol em Cabo Verde, onde em 10 anos somou 5 campeonatos nacionais em 8 finais, 7 regionais, 8 torneios de abertura, uma taça Santiago Sul, uma taça de Cabo Verde. No total foram 16 títulos em 10 anos. Durante essa fase, o Sport Clube da Praia iniciou a sua participação em provas continentais africanos. Em 1992, o Sport Clube da Praia fez a sua estreia em provas continentais africanas, onde na fase preliminar eliminou o Port Autonome do Senegal nas grandes penalidades após 2 empates a 0. Assim, o Sport passou para a próxima fase, a Ronda 1, onde defrontou o Clube Africano da Tunísia e foi eliminado após um empate a 0 em Cabo Verde e uma derrota em 1-2 na Tunísia. O Sport só voltou em provas continentais no ano de 2000, onde foi eliminado pelo Temper Mocabe da República Centro-Africana após uma derrota de 2-3 em Cabo Verde e uma vitória de 1-0 que foi insuficiente na República Centro-Africana. No ano de 2001, para os vencedores da taça da CAF, defrontou o Gazela Futebol Clube do Chad. Foi derrotado por 2-3 e defrontou novamente o clube africano e venceu por 1-0. Infelizmente, não conseguiu passar à próxima fase. Em 2007, voltou às provas continentais, onde o adversário foi Fellow-Star da Guiné. Venceu por 1-0 e a segunda mão foi cancelada e o Sport não pôde passar à próxima fase. Logo no ano seguinte, o Sport voltou e defrontou
o FAR Rabat do Marrocos, com uma vitória de 3-0 e uma derrota de 3-0, venceu nas grandes penalidades por 4-5, onde passou para a próxima fase, onde defrontou os angolanos do Interclube. Foi eliminado por um resultado de 2-1 e 1-0. Em 2009, o Sport fez a sua última participação em provas continentais africanas, onde defrontou o clube africano nas eliminatórias da Liga dos Campeões Africanos. Logo na primeira mão foi goleado por 6-0 e uma derrota de 1-0 na segunda mão. De realçar que os clubes cabo-verdianos têm pouca participação em provas continentais africanas devido a condições financeiras para custear as viagens para a realização dos jogos. Sendo os melhores clubes de Cabo Verde, é normal surgir rivais, e os rivais do Sport são Boa Vista da Praia, Travadores, Académica da Praia, e a nível nacional tem antigamente a Académica do Mindelo e a maior rivalidade é com o Mindelense. Sendo os melhores clubes de Cabo Verde, o Sport revelou vários jogadores. Antes da independência surgem nomes como Mundinho de Melo, Zé de Nhanha, Júdia, Rui Maro, Toizinho, Juju, Loló, Bela, Luiz Bastos, Bem-vindo, Jack, Calu, Zé Piguita, Barote e Juca. E após a independência surgem alguns dos nomes mais conhecidos do futebol cabo-verdiano. Zé Chuchucha, que alguns podem não conhecer, mas Lolote, Babanco, Stopira, Platini, Patrick Andrade e mais presente os gêmeos João Paulo e João Paulino, que estão a atuar em Portugal e ainda estão a representar a seleção de Cabo Verde. Somando todos os títulos, o Sport soma 12 nacionais, uma taça de Cabo Verde, 22 regionais de Santiago Sul, sendo 2 regionais de Santiago e 10 regionais de Santiago Sul, porque antigamente era regional de Santiago, depois foi dividido em 2 regiões, Santiago Norte e Santiago Sul, onde o Sport conquistou 10 títulos, 3 supertaças de Santiago Sul, uma supertaça de Cabo Verde e 3 torneios de abertura. Bom pessoal, aquele foi o vídeo de hoje de história do Sport Clube da Praia. Deixem nos comentários que aquele clube que quer para ser revelado 6 histórias. Já foi feito primeiramente de Mindelense, hoje foi de Sport. Tem uma oportunidade de escolher qualquer próximo clube. Mas deixa o like aqui na quem inscreve e ajuda a chegar aquela meta de 500 subscritos.